Então, pessoal, boa noite, né? Vamos começar hoje a nossa primeira aula. Então, como eu falei, nós vamos começar pela antropologia de Santo Tomás, sua antropologia, sua psicologia, a sua visão acerca da pessoa humana. Então, nessa primeira aula, nós vamos ver sobre o tema da alma em si mesma, sobre o que é a alma, que é o básico para a gente começar a compreender a visão de Santo Tomás acerca da pessoa humana. Então, por que a gente partir para Santo Tomás? Qual a importância de se estudar um autor medieval lá do século XIII? Santo Tomás, apesar de ser lá do longínquo século XIII, ele ainda continua atual. Por quê? Ninguém compreendeu tão melhor a pessoa humana como Santo Tomás. Então, a pessoa humana continua sendo a mesma desde Santo Tomás. Então, o seu pensamento ainda continua válido para nós, homens modernos do século XXI. Apesar de todo o desenvolvimento da ciência, principalmente das ciências da biologia, né, acerca da pessoa humana, das neurociências, Santo Tomás ele ainda continua na questão da alma se sobressaindo. Por quê? Há questões que a ciência não consegue responder, como sobre o que é alma, sobre o que é alma e sobre o fim último da vida humana e muitas coisas a ciência não consegue descrever. E vocês verão que aquilo que a ciência, a psicologia moderna e as ciências atuais dizem a respeito do ser humano está muito longe daquilo que Santo Tomás compreendeu. Então nós veremos que em muitas coisas, aquilo que Santo Tomás atribui às partes sensitivas inferiores da alma humana, a psicologia moderna coloca como sendo o ser humano por completo, como se o ser humano fosse somente aquilo. E acaba que reduzindo algumas faculdades superiores humanas ao nível das faculdades inferiores. Por isso, essa compreensão da alma, na sua dimensão metafísica, ser tão importante para a gente compreender a pessoa humana. Então, para a gente começar, nós precisamos compreender o conceito de vida. O que define se algo tem vida ou não? O que vai dizer se um ser é vivo ou se ele não é vivo? Então, primeiro, o princípio para se definir algo como vivo é o princípio de movimento em si mesmo, que aí vai entrar dentro da dimensão da imanência e da transcendência. A imanência, a capacidade de agir a partir de si, sobre si mesmo, e a transcendência de agir a partir de si e ir além de si próprio. Então, só para a gente compreender bem rapidamente, né, o que é esse movimento em si mesmo que define um ser vivo. Nós temos 4 tipos de movimento, segundo Santo Tomás e segundo Aristóteles. Quais são esses 4 tipos de movimento? Nós temos o movimento local, né, da locomoção, que é o tipo de movimento mais básico e que pertence à parte sensitiva e intelectiva, como nós veremos mais à frente. Nós temos um movimento quantitativo, de aumento ou diminuição, que entra aqui dentro da questão da nutrição, crescimento, que são os sinais claros de vida. Todo ser que possui vida, ele é gerado, ele se nutre e ele cresce. Há um crescimento. Então nós vemos aqui que a maioria das pessoas confunde um pouco a noção de movimento em Santo Tomás porque leva em consideração apenas o movimento local, como se Santo Tomás e Aristóteles pensassem o movimento apenas a partir da locomoção, que é o movimento dentro do espaço. Então nós temos também o movimento qualitativo, que nos seres vivos aparece na sensação e nas alterações internas. Por exemplo, o sentir, o inteligir, quando nós aprendemos algo. E o movimento substancial, que aparece principalmente na reprodução e nos processos vitais mais profundos. Que são o quê? A questão da semente,
que possui potência para ser uma árvore, ela já é um ente, já é uma substância, mas ela torna-se outra substância, diferente de si mesmo, mas a partir de um princípio intrínseco em si mesmo. Então ela se torna uma árvore. Então essa é a mudança substancial, uma mudança no ser. Então, algumas características dos seres vivos são as características estruturais e constitutivas. Então, todo ser vivo, ele possui, primeiramente, unidade. Então, essa unidade, ela garante uma estabilidade entre as partes. O que é essa estabilidade? O ser vivo, ele possui o que nós chamamos de organicidade. Organicidade aqui no sentido de que possui órgãos. Então, todo ser vivo, ele possui partes, e essas partes precisam estar, trabalhar juntas em unidade. Quando se perde a unidade dessas partes, se perde a vida. Então, todo sistema ordenado de órgãos, ele visa o quê? A conservação e o aperfeiçoamento da espécie. Então, a perfeição da vida vem da ordem intrínseca entre as partes, como eu já disse. Então, quando se desfaz essa ordem, o ser vivo perde a vida, por exemplo, quando se o coração, que é uma parte, que é um órgão, uma parte integral, uma parte importante do ser vivo, ele perde a sua capacidade de operar, de agir, o ser vivo perde a sua unidade e assim perde a sua vida. Então, alguns seres podem continuar vivendo sem uma parte, mas aquela operação já não existe mais, aquela potência da alma é perdida devido à perda daquele órgão. Então, enquanto maior for a ordem dos órgãos, da organicidade, do ser vivo, maior a perfeição de vida e maior a capacidade de agir. E nós temos as características dinâmicas ou operativas. O automovimento, que é agir a partir de si mesmo e sobre si mesmo. E isso só é possível nos seres vivos. Então, esse automovimento, ele parte de um movimento intrínseco dentro do próprio ser, do próprio ente, e o princípio das operações são o quê? A natureza de uma realidade, a natureza. Então, o conceito de natureza, aqui, sempre que a gente for falar de natureza, dentro do pensamento de Santo Tomás e de Aristóteles, natureza significa a essência da coisa enquanto ordenada a sua operação própria. Ou seja, quando a essência de algo está ordenada àquela operação que é própria daquela essência, é o que nós chamamos de natureza. Por isso, a essência do ser humano é ser racional. Por isso que nós dizemos que o ser humano possui natureza racional. Então, aqui, a definição de essência, para ficar mais claro, a essência é que responde àquela pergunta: quid est? O que é isso? Então, a essência é aquilo pelo qual a coisa é. É o que é expresso na sua definição. Então, a definição, dentro da filosofia aristotélica tomista, ela sempre vai definir a essência de algo. Por exemplo, a essência do homem é o quê? Animal racional. Então, o racional aqui vai ser a essência, aquilo que diferencia o ser humano dos outros animais. Vamos voltando aqui. Esse automovimento, ele gera autoconstrução. Então, o ser vivo, ele é autor e resultado do próprio agir. E esse automovimento, essa autoconstrução, gera aquilo que nós chamamos de experiência, que somente os seres que são capazes de, que possuem alma sensitiva e intelectiva podem ter. A capacidade de adaptação. Então, as plantas, os animais e os seres humanos possuem essa capacidade de adaptação. Os seres inteligentes, eles são capazes de hábitos e de gerar cultura por meio da experiência. Então, os animais, aqueles que possuem apenas sentido, eles são capazes de ter experiência do real, experimentar o real, mas eles são incapazes de criar hábitos e gerar cultura,
Isso é próprio dos seres inteligentes. Tá dando para compreender? Tá dando para entender? Alguém tem alguma dúvida? Tudo ok? Então Tá vamos dando lá. para compreender. Eu não dúvida. Não entendi, Matheus. Tá dando para compreender. Ah, sim. Então, nós vamos agora partir para os graus de vida. O que são os graus de vida? São as formas como existem os seres, a forma como aqueles seres vivos, aqueles que possuem vida, possuem movimento, vivem. Então, primeiro nós temos a vida vegetativa, que faz parte, que possui três operações básicas: a nutrição, crescimento e a geração. Então, primeiro a nutrição, né, ele metaboliza a realidade externa, ou seja, por meio de elementos da realidade externa fora de si, ele conserva a sua estrutura física. Temos o crescimento, que está dentro da noção de quantidade e proporção, que é aquilo que nós falamos de automovimento, que é a capacidade do ser de crescer, de aumentar. E a geração, que é produzir um ser semelhante a si. Para quê? Para a conservação da espécie. Então, por meio da geração que se conserva aquela espécie. Esse primeiro grau de vida, ele é próprio, né, nós sabemos, das plantas, dos vegetais. O segundo grau de vida é o da vida sensitiva, que são aqueles que possuem sentido, seres vivos que possuem sentidos e são capazes de relação e apropriação do ambiente. Então, dentro daquilo que é determinado pela sua natureza. Então, cada ser que possui sentidos, ele consegue se apropriar do meio em que ele vive, do meio ambiente, de acordo com aquilo que é determinado pela sua natureza. Então, ele não consegue transcender a sua própria natureza, ele não consegue ir além. E os seres que possuem vida sensitiva são capazes de movimento local. Mas como a gente vai ver agora, a vida sensitiva não é todos que possuem sentidos e possuem movimento local. Por exemplo, Santo Tomás e Aristóteles dão o exemplo das ostras. Elas possuem sentido, no caso, o sentido do tato, né, que são sensíveis ao toque e tudo mais, à temperatura da água, e, e não possuem essa capacidade de movimento local, de movimentar-se no espaço. Então, nem todos os seres que possuem vida sensitiva são capazes de movimento local. E uma coisa que é comum a todos aqueles que possuem vida sensitiva é o apetite sensitível. O apetite sensitivo, que é o quê? É onde se determina aquilo que é conveniente e o que é inconveniente a cada animal. Então nós vemos que, por instinto, um animal, ao ter contato com algo nocivo, ele compreende aquilo como nocivo, então ele passa a evitar aquilo. Por exemplo, quando você prende um animal em uma cerca elétrica, ele vai tentar passar. Ele vai levar um choque, então ele vai sentir que aquilo é nocivo, então a partir daquilo ele não irá mais tentar passar ali, tentar tocar aquele objeto por considerar, por meio da experiência sensível, aquilo como inconveniente. O terceiro grau de vida, nós temos da vida intelectiva, que dentre os seres que possuem matéria, os seres materiais, é o grau mais elevado. É onde possuem uma imanência e uma transcendência mais perfeita. Então, aqueles que possuem a vida intelectiva, eles possuem a maior capacidade de imanência, que é de quê? De agir de agir a partir de si, sobre si mesmo e sobre a realidade. Estava olhando o chat aqui. Então, são capazes de agir a partir de si mesmo, são capazes de refletir sobre si mesmo, que é algo que aqueles que possuem somente a vida sensitiva não conseguem. Não possuem a capacidade de refletir sobre si mesmo. Os animais, por exemplo, são incapazes de refletir sobre si mesmo. Essa capacidade de imanência, de subjetividade, de interioridade. E são também incapazes de ter uma transcendência mais perfeita como a da vida intelectiva, que é o ser humano, ele é capaz de ir além de si. A partir de si,
porque todo ato transcendente ele começa da imanência. Então, ele parte de uma certa imanência, ou seja, ele parte de si para ir além de si, e essa capacidade de transcender a si mesmo no ser humano é maior pelo uso da razão e também por possuir, como nós veremos, alma espiritual. Então, aqueles que possuem vida intelectiva, eles possuem controle sobre suas ações e são capazes de instrumentalização. O que é essa instrumentalização? Nós sabemos que todos os seres vivos, no caso os animais, eles possuem ferramentas naturais de defesa para se adaptarem ao meio. Então, cada animal ele é provido daquilo que ele necessita para a sua sobrevivência. O ser humano ele é o mais frágil dentre todos os animais quando a questão é adaptação. Por isso, o ser humano ele é capaz de, por meio da vida intelectiva, de instrumentalização, de criar os próprios instrumentos. O que é isso na prática? O ser humano, por exemplo, para viver num lugar gelado, num lugar frio, ele não tem a pelagem que os animais próprios daquela região possuem, mas ele possui a capacidade de fazer uma roupa, ou seja, criar uma segunda pele para se proteger do frio. Isso a gente está falando das coisas mais básicas. O ser humano é capaz de construir um abrigo de forma mais perfeita do que os outros animais, né? Que a gente tem alguns animais que têm a capacidade de construir os seus abrigos, mas com a criatividade, com a segurança, com a forma como o ser humano cria, não tem nenhum animal que se compare. E a questão das ferramentas, o ser humano não tem garras, não tem presas, como, por exemplo, os grandes felinos, mas ele possui a capacidade de fazer armas. Então, desde os nossos antepassados lá pré-históricos eram capazes de se defender por meio do uso de armas. Então, essa capacidade criativa do ser humano é algo que é próprio da vida intelectiva. Então, vamos lá. Então, conclusão sobre os graus de vida. O que distingue um grau do outro, como nós vemos, ou seja, do mais perfeito para o menos perfeito, são as suas operações. Então, enquanto mais operações possuir, mais perfeito é o estado de vida. E uma coisa bem interessante, né, que todo grau superior, ele implica o inferior. O que é isso? A alma vegetativa, ela possui as três potências, suas três operações, né, básicas, que é nutrir, crescer e gerar. Essas três operações, elas fazem parte da vida sensitiva. Então, os animais que possuem sentido também possuem essa dimensão da vida vegetativa, das operações da vida vegetativa. E aqueles que possuem a vida intelectiva, no caso do ser humano, ele possui todas as operações que as almas inferiores, que as vidas, os modos de vida inferiores possuem. Então, o ser humano, ele possui tudo que possui na alma vegetativa, o ser humano possui. Tudo aquilo que possui na sensitiva, o ser humano possui. Então, a vida intelectiva, ela implica todas as outras vidas inferiores. Então, você falou que sobre alguém que possui uma deficiência mental e física tão forte que não consegue sequer perceber quem é. Teria o segundo grau de vida? Não, porque quando nós passarmos ali para a definição de alma, vocês vão compreender que o, o fato dele possuir a alma intelectiva o faz possuir uma vida intelectiva, mesmo que as suas operações estejam impedidas pela deficiência, no caso mental, que está ligado à questão da parte sensitiva, dos sentidos internos, que é a nossa capacidade de imaginar, de memorizar, e a nossa parte racional da alma, o ser humano, ele é diferente dos anjos. Então, ele precisa, primeiro, que o conhecimento, quando a gente for falar da forma como a alma humana
conhece, nós iremos falar sobre isso. O ser humano ele precisa dos sentidos para conhecer. Mas mesmo que as suas operações estejam impossibilitadas por causa de uma deficiência nos órgãos sensíveis, ele continua ainda possuindo o grau de vida intelectiva, mesmo que impossibilitado de realizar suas operações. Mas a vida intelectiva, que parte da alma intelectiva, ela continua sendo um ser que possui a vida intelectiva por possuir essa alma intelectiva e imortal. Deu para entender, né, Diogo? Ok, obrigado. Então, seria isso. Por exemplo, uma pessoa que. O que é isso importante que você falou? Na questão da dignidade da pessoa humana, quando você rebaixa o ser humano somente à dimensão sensitiva, à dimensão dos sentidos material, que é o que faz a psicologia moderna, você tira a dignidade humana, transformando o ser humano como um animal qualquer e que, por ser incapaz de operar, ele não possui o direito de viver, que é o que buscam fazer. Então, vocês podem ver que o que essas pessoas que defendem o aborto, que defendem eutanásia, o que eles entendem a pessoa humana como o quê? Como aquele ser que não possui dignidade. Por quê? Por causa de uma deficiência sensível, as suas operações intelectuais estão impossibilitadas de ocorrerem, porque nós necessitamos dos sentidos para conhecer. E aí, isso faz com que a maioria tente diminuir a dignidade da pessoa humana por meio de uma deficiência física, material, sensível, no caso. Que aí dizem, essa criança vai nascer com deficiência, então não faz sentido ela viver. Mas ali é um ser humano que possui a sua dignidade própria. Fundamentos metafísicos do conceito de alma. Então, o que nós precisamos entender? Então, nós entendemos aqui que aquilo que possui vida é aquilo que possui movimento, que possui a capacidade de automovimento. Só que esse movimento precisa ter um princípio. E a esse princípio do movimento nós chamamos alma. Então, o ser humano, ele é o quê? Uma substância. Então, o que é substância? Substância é o ente que existe em si, composto de matéria e forma. Então, para se ter uma vida, nós precisamos primeiro de um princípio de potencialidade, que é a matéria. Então, a matéria, ela não possui a vida em si. Ela possui potência para a vida. Então, precisa-se da forma. O que é a forma? A forma é aquilo que faz a coisa ser o que é. É o princípio de atualidade. Então, nós temos uma coisa em potência, e aqui potência no sentido de possibilidade, e atualidade no sentido de algo se tornar aquilo que ele possui a possibilidade de ser. Essa passagem daquilo que é possível para aquilo que é atualmente. A diferença entre essência e forma. Certo? A forma, ela é aquilo que faz a coisa ser o que é. E a essência é aquilo que a coisa é. Então, a diferença entre a forma e a essência é que a forma é aquilo que vai fazer com que algo seja aquilo. E a essência é aquilo que define o que aquilo é. Entendeu? Não sei se deu para entender. Então, vamos dizer no caso do ser humano. O que a forma vai fazer aqui? A forma, ou seja, no caso aqui a alma, é aquilo que é o princípio do movimento e aquilo que é o ato primeiro da matéria, do corpo.
é aquilo que dá a vida. Então, a forma é aquilo que vai fazer com que aquela matéria que tem potência para ser um ser, uma substância, um ser vivo, tem potência para ser, a partir da hora que se une à forma, ela passa a ter a vida. Então, ela passa a ser um ente que possui, que existe em si. A essência é aquilo que vai definir o que é esse, esse ente. Por exemplo, a forma é o que vai fazer com que você seja um ser em ato. A essência é aquilo que vai dizer o que você é. O que você é? Um animal racional. Então, a essência e a forma, elas estão ligadas entre si porque é a forma que vai definir, a essência está na forma, a forma que vai definir aquilo que o ente é, aquilo que o ente é atualmente. Então, o ser humano possui potência para receber a forma, só que ele possui, essa forma do ser humano possui a potência para receber, ela possui uma essência racional. Ou seja, o ser humano possui a essência, né? Ele é racional. Então, a forma que vai atualizar a matéria da vida para que aquele ser que tem potência para ser racional, no caso do ser humano, receba a essência racional, de ser racional. Acho que deu para entender. Então tá bom. Então nós temos a substância que é o ente que existe em si. Tudo aquilo que existe em si, ou seja, que possui vida, que possui operação própria, é uma substância. E essa substância, quando nós falamos daquilo que estão dentro dos seres materiais, e que nós vamos falar somente da dimensão dos seres materiais, no caso o homem, né, nós temos as substâncias compostas. Então toda substância é composta de matéria e forma. E nós vamos ter as substâncias separadas, que são os anjos, são substâncias simples que não possuem composição, não são compostas, possuem apenas a, a parte intelectiva, são apenas uma substância imaterial e intelectual, não possuem matéria em si, então não são substâncias compostas. Então, aqui dentro de substâncias compostas, dentro desse conceito de substância, apenas substâncias materiais. E nós temos os acidentes. O que é o acidente? É aquilo que existe na substância, mas não possui. É aquilo que não faz parte da essência da substância. É aquilo que não faz parte daquele ente. Aquilo que é adicionado àquele ente, mas que, é, se for retirado aquilo, ou seja, o acidente, ele não é essencial, não faz parte da essência. Então, se você tirar aquele acidente do ente, ele vai continuar sendo aquilo que ele é. Então, o acidente é algo adicional que pode ser também retirado, que o ente continua sendo aquilo que ele é. Então, o ente, aquilo que é, aquilo que tem ser. Então, toda substância é em si um ente, porque possui um ser, possui vida. Então, sempre, toda substância sempre será um ente. Então, vamos agora para a definição de alma. Então, a alma é o ato primeiro de um corpo físico que tem a vida em potência. É o que Aristóteles vai dizer lá no De Anima, no livro 2. Então, Aristóteles define a alma como o quê? Ato primeiro de um corpo físico que tem a vida em potência. Ou seja, o corpo físico, matéria, é apenas ente em potência. O ente, a matéria não possui ato. Por isso não é capaz de ser, de se tornar um ente, uma substância que possui vida, sem aquilo que há de em ato. Então, a forma, que é que Santo Tomás e Aristóteles chama de entelequia, ou ato da matéria, aquilo que é substancial, a forma substancial, que é diferente da forma acidental. A forma acidental é aquela que é adicionada a um ente de forma acidental. Já a forma substancial é aquela que o ente necessita dela para se tornar substância. Então,
A alma é esse ato, aquilo que atualiza a matéria, que dá a vida, que gera a capacidade de movimento. Então, para se ter uma vida, para se ter esse princípio de movimento, precisa-se ter a alma, que no caso é a forma, aquilo que atualiza a matéria. Então, a matéria e a forma formam o ente em ato, ou seja, a substância composta. Então, esse ente em ato é a substância composta de matéria e forma. O que a gente. Então, a vida, ela depende do composto. E esse composto, né, esse composto matéria e forma, é o que dá unidade substancial a um ente. Então, o ser humano, quando nós falamos da pessoa humana, vem aquela definição de que o ser humano não é somente a sua alma e nem somente o corpo. O ser humano é o conjunto composto de alma e corpo. Então, a alma, na filosofia aristotélica tomista, a alma ela está unida ao corpo enquanto forma, enquanto ato. Por isso ela é inseparável do corpo. Então, alma e corpo são inseparáveis. E aí depois nós veremos como a alma, né, de falar das potências, né, da alma, nós veremos como que a alma racional ela vai subsistir sem estar unida né, ao corpo por meio do seu princípio intelectivo. Então isso a gente vai ver quando for falar das formas como a alma intelige e a alma separada conhece, e sobre a imortalidade da alma. Seja bem-vindo, senhor Victor Gabriel. Então, nós vemos que alma vem do latim anima, que quer dizer o quê? Aquilo que anima, aquilo que dá vida. A alma é o princípio das operações, ou seja, aquilo por meio do qual o ente opera. Então, todas as operações de um ser, de um ente, partem da alma. A alma é o princípio de tudo aquilo, de toda a operação que nós realizamos. Então, todas as operações da alma vegetativa, que é o quê? Nutrição, crescimento, geração. Aí nós temos a alma sensitiva, então tudo aquilo que os sentidos operam e aquilo que depois, nas substâncias mais perfeitas, o intelecto opera, é por meio da alma. Então é por meio da alma que a gente intelige, que a gente sente, que a gente se move e que a gente realiza as nossas operações. Então, Santo Tomás, ele define esses 3 graus de vida, né? Nós vemos, vegetativo, sensitivo e intelectivo. Só que os modos de viver, os modos como esses seres vivos vivem, Santo Tomás distingue em 4. São o quê? Os modos de vida vegetativo, que é o que a gente já conheceu como vida vegetativa, a vida sensitiva, o modo sensitivo, ou seja, operar pelos sentidos, e o movimento local, Santo Tomás coloca aqui por quê? O movimento local ele está ligado ao modo de vida sensitivo. Só que como eu falei anteriormente, nem todo ente que possui vida sensitiva, ele possui um movimento local. O que é o movimento local? A capacidade de se mover no espaço. E aí eu citei o caso das ostras, que possuem sentido, mesmo que limitados, no caso da ostra possui o sentido do tato, né? E então, essa é a diferença dela para os outros seres sensitivos. Por isso, Aristóteles e Santo Tomás colocam o movimento local como um modo de vida. Porque nem todos os seres que possuem sentidos são capazes de movimentar-se, de deslocar-se por si mesmo no espaço. E o quarto, né, o intelectivo. E aqui, nós temos os 5 gêneros de potências da alma. Acho que vocês já devem ter ouvido falar de potência da alma, das potências da alma. Então, alguém fala, tá, as potências da alma, potência tal, potência aquilo. Então, a gente fica querendo entender, ou mesmo quando não entendia o que era potência da alma, eu ficava, o que é potência? O que é potência da alma? Então, as potências da alma, e aqui a gente usa gênero no sentido de universalidade, ou seja, no sentido de demonstrar o todo, né, das operações, o conjunto de operações aqui.
Então, as potências da alma são o quê? As operações próprias da alma. São Tomás e Aristóteles usam o termo partes da alma, como se as potências fossem as partes da alma. Mas eles próprios afirmam que você utiliza partes da alma de forma equívoca, né? Não que a alma possua partes, mas para se definir melhor, para se compreender melhor as potências. Então, as potências são as formas de operar da alma, as formas como a alma opera. E nós temos 5. Então, nós temos as potências vegetativas, são aquelas operações próprias, né, das plantas. Nós temos as potências sensitivas, nós temos a potência locomotiva, capacidade de se mover no espaço, como já disse, a potência apetitiva e a intelectiva. Por que os modos de vida são 4 e as potências da alma são 5? Porque a potência apetitiva, ela não entra nos modos de vida, porque ela já está no modo de vida sensitiva. Então, aqueles que possuem sentidos possuem apetite, no caso, apetite sensível. Foi aquilo que eu demonstrei anteriormente, né, que é a questão do animal perceber o que é conveniente, o que é inconveniente, a questão do apetite do animal buscar em direção àquilo que ele considera como um bem, por exemplo, o alimento, ou o ato de acasalar-se e tudo mais, que são coisas naturais que pertencem ao apetite sensitivo. E temos apetite intelectivo, que é próprio, a potência, perdão, intelectiva que é própria do ser humano. Dentro da potência sensitiva, nós vamos ter aquilo por meio que a alma, ou a parte sensitiva da alma, opera, que são os sentidos, que são os 5 sentidos internos, ou 5 sentidos externos, e os 4 sentidos internos. Então, na próxima aula, a gente vai falar especificamente sobre as 5 potências, uma por uma. Então, a gente vai falar de todas essas 5 potências da alma. A mais longa será do intelecto, porque cabe uma explicação bem maior, e também a sensitiva. A locomotiva, creio que não precisa tanta explicação, porque é aquilo que a gente conhece, como a gente se movimenta, como o nosso corpo se locomove, né, dentro do espaço. E a vida vegetativa são as coisas básicas de todo ser vivo, e a gente aprende lá na escola, que são as questões da nutrição, crescimento, geração. Então, nós vamos focar mais na sensitiva, apetitiva e intelectiva, nessas 3 potências, que são as 3 potências mais importantes do ser humano, que é o ente que nós queremos estudar, né? Por isso que a gente tem que partir primeiro daquilo que é o menos perfeito até chegar ao mais perfeito, que é o ser humano. Partir da vida vegetativa até a vida intelectiva, que é o modo de vida mais perfeito que há. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula. Esse era o conteúdo que queria passar para vocês primeiramente, de forma introdutória, né, para entender o básico sobre o que é essa alma. Então, eu vou mandar para vocês um resumo em PDF lá no grupo explicativo, para vocês compreenderem melhor aquilo que foi explicado. Então, deu para vocês compreenderem, entenderem bem o conteúdo? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Alguma crítica? Como eu disse para vocês são a primeira turma que eu vou trabalhar de forma online, né? Então, Gostaria estou de me adaptando saber. a esse meio. Dá para escutar? Sim, sim. Tá certo. Gostaria de saber. São quantas aulas? Então, eu ainda não é, defini a quantidade, não terminei de fazer o cronograma completo, né? Porque eu quero tratar de acordo com as questões da Suma Teológica, do Tratado do Homem de Santo Tomás. Só que algumas questões dá para se tratar numa aula só, como agora. Então a gente falou da questão 75 e a 76 em um tema só, que é da alma em si mesma. Então a gente falou da questão da alma, conceito de alma, e da forma como a alma se une ao corpo, né, como eu disse, como forma.
Só um detalhe que eu não falei na aula aqui agora, é para completar, é, Platão, a diferença de Platão para Aristóteles é que Platão dizia que a alma é apenas o motor do corpo. Então, para Platão, as formas não existiam ali unidas à matéria. Então, as formas existiam o quê? Separadas lá no mundo das ideias. Então, para Platão, a alma guiava o corpo como um capitão guia um navio. Já Aristóteles e Santo Tomás, para eles, a alma ela está ligada, unida ao corpo, de forma que possui uma unidade, né? Então, cada ser é um ser individual, é diferente daquilo que Platão pensava que a alma somente como um instrumento do corpo, né? Então, só para falar isso. Então, eu penso em que a gente consegue fazer essa parte do tratado da alma humana todinho, numas 10 aulas, por exemplo, ou menos. E aí depois a gente já parte para a parte da moral, né, da tratado da bem-aventurança, tratado dos atos humanos, que são tratados que você pode tratar numa aula só 10 questões, né, de forma resumida. Por exemplo, as paixões da alma, você pode tratar de todas elas numa só aula. E na suma estão espalhadas em mais de 30 questões. Mais alguma pergunta? É muito bom, Vitor. Então quer dizer que o seminário aí, o ensinamento está muito bom. Eu tive no seminário uma professora que defendia o aborto. Não sei se você teve ela lá, uma professora de cultura brasileira. Cultura brasileira? É, cultura brasileira mesmo. Eu gostaria de saber se vai ter materiais de apoio, indicação de livro para complementar essa parte assim. Sim, vai ter. Vou mandar lá no grupo para vocês um resumo é, do, da aula e vou passar para vocês a indicação de alguns livros e vou mandar para vocês, de acordo com as aulas, eu vou mandando para vocês algumas partes de alguns livros de Santo Tomás em PDF e alguns que eu tenho em PDF. Acho que eu tenho no Drive alguns arquivos em PDF, que era de um Drive que eu tinha da turma da faculdade, que tem vários, tem um dicionário de filosofia, vou mandar para vocês depois. Muito bom, em PDF, tem ele completo. E também tem alguns livros. E vou mandar para vocês escanear as partes aí que a gente for estudando e, e aí vocês vão acompanhando também. Por exemplo, aqui, ó, um livro bastante importante, que é onde eu baseei quase toda a aula de hoje, que é o comentário, tá desfocando, o comentário de Santo Tomás ao livro sobre a alma de Aristóteles. Esse é o principal para se compreender isso que a gente trata hoje. Só que aí nós temos as questões dentro da Suma Teológica. Esse aqui do sobre a alma, eu posso escanear ele todinho para vocês depois e mandar em PDF. E da Suma também posso mandar depois as questões que a gente foi estudando, da Suma e da Suma Teológica e da Suma contra os Gentios. Alguém mandou um link aqui de um encontro com a psicóloga. Ah, a igreja há de mudar, é, Vitor? É, acho que ela não conhece o que é a igreja. Então o Vitor mandou aí, ó, na Amazon, sobre a alma. Eu vou indicar depois eu outro pra vocês, mando o link, eu vou tentar mandar em PDF. Eu acho que eu tenho esse aqui, ó, sobre a alma, acho que eu tenho ele. Vou ver lá e mando para vocês. Então, mais alguma dúvida? Uma pergunta? Quem de vocês nunca tinha estudado antes sobre a alma? Ou todo mundo aqui já tinha estudado sobre a alma humana? Na visão tomista, claro. Eu já tinha ouvido falar, mas era mais na parte de Aristóteles, né? Sim. É só isso, eu não estudei a fundo, não. São Então, Tomás, ele vai. A concepção de alma e as divisões da alma de São Tomás, ele pega de Aristóteles. A única diferença é que São Tomás vai muito além de Aristóteles, muito mais além de Aristóteles. Mas aquilo que é o central ali, a base da concepção aristotélica de alma, é o que São Tomás vai seguir do começo ao fim na sua noção de o ser humano.